Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2020, numa terça-feira, na reunião pública das 10h30. Eu sou do Rita de Cássia, meu nome é Maria Emília Figueiredo e hoje nós vamos fazer uma reflexão para a palestra das 10h30. E como todo começo de palestras, nós começamos por uma prece, não é? Então, vamos ser envolvidos pelas equipes espiritual da casa, que possa trazer para cada um de nós que estamos assistindo as vibrações positivas de equilíbrio, de saúde, para que possamos, assim, lhe dar andamento às atividades da casa. Pedimos a essa equipe espiritual que possa nos sustentar, trazendo-nos sempre a inspiração necessária para melhor refletirmos. Seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dessa equipe espiritual da nossa casa, mas acima de tudo de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado a reflexão dessa manhã, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos começar. O tema de hoje se intitula A Noite Escura da Alma. E ele está inserido no livro de Divaldo Franco, Atitudes Renovadas. O capítulo é o 7. E tem um título bem interessante, porque A Noite Escura da Alma. Eu vou fazer uma modificação nisso tudo aqui, tá? Porque eu vou ler, porque o texto é muito interessante, nos traz umas reflexões excelentes, então ficaria muito pouco da minha parte não trazer esse contexto, esse texto, né? Então, vamos começar. Ela se intitula A Noite Escura. Hoje eu vou ler alguns trechos e nós vamos comentando e fazendo a reflexão necessária, né? Então, começa assim: nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Ela se constitui de aflições inesperadas, que defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante todo o nosso período enquanto estamos encarnados, né? E aí nós vamos só fazer algumas inserções doutrinárias para que a gente possa absorver, porque acredito eu que com esse título, muitos de nós, quando refletir sobre ele, vai ver como ele é também muito atual. Por isso eu fiz questão de ler uns trechos para que a gente possa absorver e trazer para cada um de nós toda essa possibilidade de refletirmos, né? Porque ele é muito rico, né? Quando a gente fala das aflições, no Evangelho, lá no capítulo 5, no item 4, onde ele nos traz as causas atuais das aflições, ele vem nos trazendo o Evangelho, Kardec e os Espíritos, vem nos trazendo que nós temos duas fontes bem diferentes para essas aflições. As aflições atuais, decorrentes da vida presente, e a outra que a gente já traz na nossa alma, que são das existências pretéritas, né? Então a gente vai absorver essa reflexão para que a gente possa, ao longo do texto, nós irmos fazendo, só tendo esse entendimento, que as aflições que decorrem desta encarnação são muitas delas provenientes da própria, como de vidas pretéritas, de existências pretéritas, né?
Aí segue o texto. Surge a condição de vivências emocionais frustrantes, nas quais o desencanto e a amargura substituem as expectativas de alegria e bem-aventurança. Apresenta-se quando se esperam solidariedade e compreensão, experimentando-se, porém, calúnias e acusações indevidas. Problemas econômicos e circunstâncias sociais, desemprego e fracasso nas lutas sombreiam a alma, envolvendo-a em escuridão, às vezes apavorante. E aí a gente para também para refletir, né, e comentar. Muitas vezes nesse período, nesse pouco período, né, nesses 5 meses que nós estamos de quarentena, né, muitos em casa o tempo inteiro, outros com necessidade de sair, fazendo as suas saídas necessárias, mas sempre com cuidado, né? No começo, logo da quarentena, eu não acredito que tenha um ser encarnado no mundo, nas primeiras semanas de quarentena, que não tenha tido uma noite mal dormida, uma noite que tenha causado algum desconforto psíquico, né, emocional, porque não sabíamos o que ia acontecer, né? Como não sabemos até hoje, nós só sabemos que nós vamos ter uma nova forma de viver, né? Por enquanto. Então, quantas noites por falta, exatamente por problemas econômicos, circunstâncias sociais, muitos de nós, né? Eu não tive problema com desemprego, mas muitos tiveram, né? O fracasso interno que deixam a gente muito preocupada, né? Aí ele vem desenvolvendo. Normalmente, as opiniões dos outros, nem sempre favoráveis nos anseios do sentimento e das aspirações, se convertem em terríveis pesadelos, que povoam a noite escura de dor e insegurança de quem antes caminhava pleno de alegria. A maioria dos indivíduos experimenta emoção satisfatória, porém, quando recebe elogios, mesmo que não correspondam à realidade. Isso é para ficarmos atentos, sim, até na forma da gente elogiar. Se for sincero, a gente faz o elogio. Agora, fazer o elogio só por elogiar, a gente sente. Quem está, muitas vezes a gente fica soberbo, né, com os elogios. É bom os elogios, não é? E quando ele volta a dizer, no entanto, diante de qualquer crítica, especialmente aquelas que não se justificam-se, rebela-se, derrapando em desencanto e sombras interiores. Aí nós vamos prestar atenção nos elogios quando a gente faz, quando a gente critica. Isso é para todos nós. Quando a gente recebe um elogio e como a gente se comporta com as críticas. Como fazemos e como nos portamos com isso. Vítimas do próprio ego preferem a ilusão dourada à realidade. Muitas vezes a gente prefere um elogio falso do que uma crítica verdadeira.
E aí nós vamos parar um pouquinho e pensarmos sobre como ele fala. Preferem a ilusão. O que nós podemos entender de ilusão, né? Será que nós estamos constantemente criando fantasias e nos recusamos a aceitar a verdade? A ilusão é isso, né? É você se iludir, acreditar em algo que não seja verdadeiro. E muitas vezes a gente se ilude conosco mesmo, criando expectativas para o nosso viver, né? Aí a gente vai pegar um livro do Hamed, As Dores da Alma, que tem 2 textos. Aliás, tem vários textos sobre essas emoções todas, né? Esses sentimentos que assolam e que nos assolam de tal forma que quando a gente percebe, nós estamos tão emaranhados com aquela situação e que a gente percebe como nós gostamos e nos iludimos com os falsos elogios. A gente cria essa expectativa e a gente acaba acreditando nelas, né? E ele vem trazendo uns exemplos excelentes que aconselho a vocês, quem tiver, ou então pegar na internet o livro que tem os textos, que são muito interessantes, que é para a gente poder perceber como nós estamos levando a nossa vida e o nosso viver com as expectativas que criamos, né? E ele comenta aqui, logo no texto, no título, ele coloca: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. E isso se refere a tudo, aos elogios e às críticas que a gente recebe, não é? O que a gente faz com os elogios? A gente se enche de orgulho? É assim? Ou a gente reflete e pensa o seguinte: que isso? Será que esse elogio é saudável para o meu viver? Claro que a gente gosta sempre de perceber, de saber se a gente está bem na fita ou não, não é? Isso é normal. Isso faz parte do nosso crescimento. Até um feedback para a gente, olha, mas que seja verdadeiro e que a crítica não seja para denegrir, a crítica seja construtiva. E aí a gente vai vendo, na doutrina tem vários exemplos muito interessantes que a gente pode perceber o que a gente está fazendo com essa ilusão, né? Porque muitas vezes a gente se ilude até de forma inconsciente, né? E que muitas vezes, quando a gente nega, a gente tem um problema sério, que aí a gente não gosta, né? E a gente cria uns outros mecanismos psicológicos horrorosos, né? Que não fazem bem para o nosso crescimento. Nós temos que fazer a autocrítica, inclusive, para saber aonde que nós podemos alavancar o nosso viver. Isso tem que fazer parte do nosso viver, mas sem também se flagelar, sem com isso paralisarmos as nossas atitudes, paralisarmos o nosso viver. Erramos sim, sim, receber essas críticas de forma construtivas, como eu estava falando. Então, para a gente também perceber na hora que a gente faz as críticas, que sejam sempre de uma forma suave, sem denegrir aquela criatura, não é?
Aí, continuando no texto, Jesus afirmou com sabedoria que no mundo somente se experimenta a aflição tendo em vista a condição moral do planeta. Porque se nós não tivermos as aflições lá em cima, lembra que quando comecei? As aflições podem ser decorrentes da própria existência. E o que a gente faz? A gente tem uma base sólida de crença em Deus. A condição do planeta, nós estamos vendo como está. Moral, né? Moral. Mas como é que a gente quer um planeta melhor se nós, enquanto indivíduos, ainda agimos de uma forma individualista? É no individual que se cresce, porém é no contexto social que nós alavancamos o progresso, não só nosso, como do entorno. Então, precisamos ficar bem atentos para que essas noites fiquem com menos intensidade de serem escuras, né? E fortalecendo sempre o nosso viver, né? Porque se Jesus já nos diz que só experimenta a aflição tendo em vista a condição moral do planeta, mas mesmo na condição atual do planeta, se nós tivermos uma base sólida, uma construção sólida da fé, na construção que Deus está no comando de tudo, Deus nos rege, para que nós possamos alavancar. Ele nos sustenta, para isso nós temos amigos espirituais, os nossos guias, o nosso guia, fortalecendo sempre o nosso sustentar, para caminharmos até se a gente tiver uma noite mal dormida, eles não conseguem atuar. Nós não abrimos espaço para que eles possam nos ajudar. Nós não equilibramos o nosso psiquismo para sermos ajudados. Aí a gente vai entrar nos sonos, lá, que é um estudo muito interessante, e que outra companheira fez na sábado passado, um estudo sobre isso, e é muito interessante, porque, e não de sonhos, não é? Ela falou muito por alto, mas como a gente pode trabalhar o nosso sono tranquilo para que o nosso viver possa ser intuído pelos nossos guias, pelos anjos, pelos espíritos familiares que torcem por nós, né? Aí nós vamos sempre nos afligir. A aflição faz parte, é muito bom a aflição. A aflição do movimento de não estar satisfeito com as situações é muito boa, quando realmente não estão para serem satisfeitas. Mas nós podemos fazer desta condição do planeta atual o nosso viver melhor. Aí ele continua: aprender a enfrentar a realidade
é o dever de todo lutador honesto. Ele que eu estou falando não é ele, Divaldo como como psicógrafo, mas as orientações são de Joana de Ângeles, não é? Então, é muito interessante quando vem de Joana essas orientações, né? Aí vem, aprender a enfrentar a realidade é o dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. Quando você age de uma forma reta, dentro das leis de Deus, você é honesto com você mesma, com aquela situação que você sabe, você pode até estar errado, mas você está fazendo de uma forma que no seu entendimento está correta. Segue os preceitos da lei de Deus, da lei natural, que é fazer o bem. Eu sempre penso o seguinte, não que eu queira me comparar a Jesus de maneira nenhuma, né? Mas eu penso, quando estou muito na... Espíritos superiores fariam isso? A gente não precisa nem elevar tanto para Jesus, que a gente acha que está num patamar, mas é lá que a gente quer estar junto com ele, não é? Então, para que a gente esteja junto com ele, é pensarmos assim, será que Jesus faria esse tipo de ato? Não, não faria. Ou faria de outra forma. Mas é a condição que eu posso fazer agora. E se é na condição que eu posso fazer agora, e é o melhor que eu estou dando agora, é este melhor que eu posso fazer. Então eu tenho que estar sendo honesta comigo mesma, de saber que quando eu recebo críticas ou elogios, saber, realmente eu fiz uma boa ação, eu fiz uma coisa legal, eu fui pelo caminho certo. Ou receber uma crítica e analisar qual a forma que eu poderia ter feito. Se vem de uma crítica que tenta derrubar, a gente até acresce ao nosso viver. A gente pode não gostar agora, mas depois, pensando, a gente fala assim, puxa vida, aquela crítica que eu recebi poderia ter sido de outra forma, mas não veio. Se não veio e veio daquela forma que veio, o que eu posso abstrair dali? Qual a forma que eu posso fazer para que eu fique menos impactada com esta situação? O que eu posso, como eu posso agir, né? E aí, me lembrei, aqui tem um outro exemplo muito legal que eu quero também falar para vocês, mas tem um exemplo de Divaldo com Joana, que está no livro Semeador de Estrelas, que quando Divaldo psicografou e editou o primeiro livro, ele lá ganhou, lá teve até um respaldo do como é que é o nome dele? Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu me lembro. Mas, meu Deus, eu tinha grifado isso. Onde que eu grifei? Do Pastoriano, né? Ele tinha feito uns textos, e desses textos ele foi editado por um livro que se chamou Messe de Amor. E aí,
Ele chegou para Joana, chegando em casa depois, quando o pastorino falou isso para ele chegou em casa e recebeu a visita de Joana, de Ângeles, né? Sua mentora, seu anjo guardião. Para quem assistiu o filme dele, a gente tem alguma imagenzinha daquela menina que fez um papel lindíssimo, tão belinha, tão bela que ela estava, né? E tão angelical, né? E Joana, mais firme, como espírito superior não dá, não dora a pílula, né? E ela surge para ele e vem falando o seguinte: a sua programação não era de escritor. A sua programação é de palestrante oral, divulgador da doutrina de uma forma oral, né? Divulgação oral. E pelo exemplo que você fizer, era esse a programação de Divaldo. Está nesse livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas, Schubert. Mas, diante disso, dessa possibilidade mediúnica, ela disse que ia consultar a esfera superior, né? Feito lá a consulta, foi deixado ele publicar este livro e ele ganhou, mais uma vez, ele foi, vendeu todos os livros e aí recebeu dela de novo. Aí tem no filme até apareceu esse pedaço desse apareceu ela dando uma pétala de rosa, uma rosa vermelha, e colocando sobre o livro, né? E aí ele vem falando que o botão bem fechadinho que estava, colocou-se em pé no sentido transversal do livro. E aí deu-se um fenômeno muito interessante. O botão começou a desabrochar, tornando-se uma rosa belíssima. Depois começou a fenecer e caíram as pétalas. Mas à medida que as pétalas iam caindo, dava a impressão a ele, Divaldo, de serem sangue, manchando o livro de capa verdinha. As manchas se desvaneceram, mas a capa ficou assinalada pelo sucedido. E Joana, de novo, aparecendo, e falou para ele, que não deu nenhum aplauso, não aplaudiu, veio para adverti-lo e colocou essa advertência para ele. Aí é aqui que eu queria chegar, né? Aí ela disse para ele: a tua parte será de sofrimento. E relaciona as situações previstas a partir da publicação daquele livro. Dar o testemunho do silêncio, receber a crítica mordaz e sarcástica, ferir a alma com os espinhos da perversidade alheia, ver a mensagem ser levada à praça pública do ridículo, de forma que faça sangrar o coração, ser jogada ao lixo, e aceitar tudo isso sem se defender. Eis o programa traçado. E ela perguntou a ele: você está disposto a passar por todas essas situações caso venha a ser realmente um escritor? E isso nós sabemos qual foi a resposta que ele deu, né? E nós sabemos também que ele em momento nenhum se viu ou vimos em alguma notícia de que ele tenha se defendido de absolutamente nada, né?
está completando, foi agora, ele é um exemplo de firmeza. Depois dessa cirurgia da coluna com 93 anos, 3 hérnias de disco. Olha o exemplo que ele está nos dando. E Kardec também recebeu a mesma orientação, porque ele não respondia, ele respondia com silêncio aos ataques que lhe eram dirigidos. E essa atitude fez com que mereceu a aprovação unânime da equipe espiritual que o sustentava. Então, eu estou dando 2 exemplos que são bem interessantes para que a gente possa perceber como é importante a crítica. Mas a crítica a gente pode fazer, tem o exemplo do próprio Divaldo, como ele é leve, como ele chega a ser gaiato, né? Nas palestras dele. E ele sempre teve essa pontada que quando vinham com uma agressão, uma crítica agressiva para ele respondia com uma brincadeira. Ele levava na brincadeira, ele era leve. E aqui nesse texto, nesse texto que a gente está lendo aqui, tem um exemplo muito, muito bom que é para a gente também entender. É uma fábula, né? Onde tem um mestre e um aprendiz. E o aprendiz pergunta para o mestre como ele deveria proceder antes as surpresas dos relacionamentos humanos, ora positivos, ora perturbadores. Aí respondeu-lhe o mestre com essa máxima, que ele fosse ao cemitério. E lá chegando, elogiasse, escolhesse uma tumba e elogiasse o defunto que estava ali, o sepultado, né? Defunto é feio, né? O sepultado. Tecesse grandes elogios e esperasse para saber qual era a resposta que o sepultado ia lhe dar. Ele seguiu o que o mestre mandou e retornou ao mestre, cabisbaixo. Aí o mestre lhe perguntou: qual foi a resposta que lhe deram? Nenhuma, mestre. Nenhuma. O silêncio total. Então agora você volte ao mesmo sepultado e vá lá e ofende, faça todas as ofensas e impropérios que você imagina. Vamos ver como é que ele vai te responder. Aí ele chegou lá, o aprendiz foi lá e falou tudo o que tinha que fazer. Acusou de todos os crimes e referindo-se de forma desrespeitosa, fez tudo. Voltou para o mestre. E o mestre perguntou: e aí? Qual foi a resposta? Também não teve resposta nenhuma. Como? Nada? Novamente não disse nada? Aí o mestre falou assim: desse modo, deves proceder. Elogiado pela bajulação
e mentiras da sociedade permaneça inalterável, tanto quanto acusado pelo desrespeito e perversão. Haja como se morto estivesse. Isso serve para a nossa reflexão. Por quê? Agindo assim, sem emoção, você não absorve, você não fica vinculado nem ao elogio, nem aos insultos. Isso não quer dizer que você não tenha que levar em consideração as coisas para o seu crescimento, para que você não tenha e não absorva o que não é necessário, para que assim essas suas noites possam cada vez mais serem sustentadas pelo amor divino. Para que você possa, assim, entender qual a sua verdadeira capacidade, sem iludir-se, sem criar expectativas do que você é mais ou menos. Você é aquilo que você pode ser. Eu sou aquilo que eu posso ser. Eu faço aquilo que eu posso fazer. Estou tentando me melhorar? Estou. Isso faz parte. Isso é o processo. É o processo de estarmos cada vez mais vendo onde nós podemos melhorar. Como nós podemos fazer com quem? Normalmente é com quem está mais perto de você, né? Porque fazer com o outro é até legal. Mas não criar expectativas de que a gente está fazendo aquilo para o outro para chamar atenção. Não. Para a gente fazer aquilo para dar prazer para a gente. Para acalmar as nossas ansiedades, serve. Para a gente poder ajudar, porque só olhando para o outro é que a gente vai ver o que nós podemos trabalhar em nós. Porque muitas vezes, quando fazemos críticas aos outros, é porque a gente identifica tanto a crítica do outro e ela é tão grande dentro de nós, aquele mesmo motivo, objeto da crítica, que é isso a análise. É essa análise que nós temos que fazer. E aí, para finalizar esse texto belíssimo, que eu espero que tenha servido muito, para mim serviu muito, né? Normalmente serve para quem é o primeiro, é para a gente, né? Ele termina assim, não, com essas palavras, Joana de Ângeles. Jesus, muitas vezes, atravessou a noite escura da alma em perfeita identificação com Deus, a fim de espalhar a claridade sublime do seu amor entre aqueles que o recusavam. Em momento algum, deixou-se desanimar ou sucumbir, mesmo quando as sombras poderosas povoavam a sua noite, de amargura e de solidão, legando-nos o exemplo de que, por mais terríveis sejam as trevas, sempre surge a luz que as dilui em ósculo contínuos de claridade. Atravessando a tua noite escura da alma, ora e confie. Trabalha e persevera.
porque após a densidade da meia-noite começa a amanhecer, mesmo sem que notes as luzes que, em breve, dominarão o dia. Que Jesus possa sempre nos amparar e nos sustentar nessa nossa caminhada. As noites poderão ser menos escuras, algumas muito escuras, mas nós temos sim o recurso da prece. É esse recurso que nós não devemos abrir mão. É esse recurso que estará sempre ao nosso alcance, onde quer que estejamos. Que nós possamos assim, agora finalizando, agradecer e fazer a nossa prece de agradecimento por tudo que recebemos, Senhor. Pela sustentação do nosso dia a dia, pela sustentação desses amigos espirituais que conosco trabalham incessantemente para que tenhamos sempre noites calmas e equilibradas. Para o nosso dia amanhecer de forma límpida, clara, luminosa. Abençoe sempre o nosso propósito, Senhor. Graças a Deus.